Olá, queridos. Sou o pastor Heraldo, moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Nós estamos fazendo mais esse vídeo. Nós começamos o nosso canal na data de ontem, fizemos o primeiro vídeo, graças a Deus tivemos uma boa participação. Mas eu quero pedir a você que já assistiu o de ontem, que você nos ajude a divulgar o canal. Compartilhe com seus amigos, com os grupos que você faz parte. Dê o seu like se você gostar, tá? Ajude-nos a levar a palavra do Senhor, como diz o canal, até os confins da terra. Hoje eu queria conversar com vocês, dentro da palavra do Senhor, a respeito de um fato que é bem curioso e muitas pessoas não pensam desse jeito. Eu quero falar sobre as 4 cordas que retiveram Jesus naquela cruz. Talvez você esteja se espantando: poxa, pastor, mas Jesus não foi crucificado, não foi pregado? Sim, eu não estou mudando a história e nem os fatos, mas eu quero dizer para você que 4 cordas espirituais seguraram Jesus naquela cruz. E eu quero, em breves palavras, para não ficar muito longo, comentar com vocês acerca dessas 4 cordas. Pois bem, a primeira corda foram a corda dos nossos pecados. Talvez essa seja a corda mais forte que segurou Jesus naquela cruz. Foi por causa dos seus pecados, foi por causa dos meus pecados, dos nossos pecados, que Jesus se deteve naquela cruz. Ele mesmo se deteve naquela cruz. Ele disse certa vez: ninguém tira a minha vida, eu a dou e depois a tomo de volta. Mas creia, as cordas dos nossos pecados fizeram com que Jesus fosse para aquela cruz e tivesse morte de cruz, que era a condenação mais humilhante daquela época. E isso nos mostra o grande amor que ele teve por cada um de nós. Muitas pessoas hoje ignoram o fato da palavra de Deus, está até hoje insistindo nessa terra. Quantos livros foram escritos, foram queimados, foram destruídos, inclusive a Bíblia. Quantas vezes já foram montes e montes de Bíblias queimadas, destruídas por determinados segmentos, mas a palavra de Deus ela continua ativa. E na primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 2, no versículo 24, ele nos fala sobre essa corda, os pecados, que diz o seguinte: ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Então, não ignore, não questione. A primeira corda que retiveram Jesus naquela cruz foram as cordas dos nossos pecados. A segunda corda, não menos importante do que a primeira, foram as cordas do amor. O amor de Deus foi uma corda espiritual poderosíssima que segurou Jesus naquela cruz, que amarrou Jesus naquela cruz. Não fosse o amor de Deus por nós, pecadores, não fosse o amor de Deus pela criação que com tanto carinho, tanto zelo Ele fez, nós não estaríamos aqui agora falando a palavra de Deus. É importante a gente atentar sempre para esse detalhe. Deus nos ama. O amor de Deus está acima de tudo e de todos. O pai ama, a mãe ama, o esposo, a esposa, todos amamos. Mas o amor de Deus, ele é o principal de todos eles. Existem algumas formas de amor, Existe o amor eros, que é um amor que existe entre namorados, casais. Existe o amor filéu, mas existe o amor ágape. O amor ágape é o amor que Deus tem para com os homens. Esse amor é a base de todo tipo de amor.
É por esse amor que Jesus se deteve naquela cruz. Esta é a segunda corda, o amor. Lá em João capítulo 15, versículo de número 31, diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Olha que interessante. Quem é que poderia dar a própria vida por uma pessoa que ele nem convive com ela? Quem é que poderia fazer qualquer sacrifício? Não tem como, é imensurável questionar essas coisas. O amor de Deus, com certeza, foi a segunda corda que reteve Jesus naquela cruz. A terceira corda que eu quero comentar com vocês, que segurou Jesus naquela cruz, foi a resignação à vontade de Deus. Resignação é certeza, é idealismo, é compromisso. Nós sabemos que Deus tinha um compromisso com o homem. Deus precisava fazer esse pacto com o homem, porque Deus criou o homem para que o homem tivesse vida eterna. O homem foi colocado no jardim do Éden para nunca morrer morte física e muito menos morte espiritual. O homem foi colocado no Éden para ali cuidar daquele jardim até o dia que o Senhor o retirasse por algum motivo. Como assim retirou Enoque, que andou com Deus num padrão de santidade tão elevado que Deus o tomou para si? E Jesus, pela sua resignação ao plano de Deus, à vontade de Deus, o que ele fez? Ele se deixou prender naquela cruz, ele se deixou segurar naquela cruz. E nós sabemos muito bem que se Deus não tivesse planejado tudo isso, o que seria de nós hoje? Lá em João capítulo 18, versículo de número 10 e 11, veja que interessante. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome desse servo era Malco. E no verso 11 nós vemos a atitude de Jesus, quando ele disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei o cálice que o Pai me deu? Isso aqui narrando esse fato acerca do momento em que foram prender a Jesus para o levar ao tribunal e, consequentemente, o condenar à morte de cruz. Jesus, mesmo sabedor disso tudo, resignado ao plano de Deus, ele se deixou levar. Por quê? Porque ele foi fiel até o fim. Então, a terceira corda foi esta: resignação ao plano de Deus. E a quarta e última corda é a lealdade a uma proposta. A proposta de Deus, desde o início, quando o homem pecou, era de salvar o homem. E Deus tinha já traçado isso na primeira vez que foi proposto a salvação do homem. E se você for comigo, buscar na palavra do Senhor, você vai ver que existem versículos que corroboram com isso, mas eu gostaria apenas de ler um que fala sobre a lealdade a uma proposta, que foi a primeira promessa registrada na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Depois que o homem fez aquele enrolo todo, que pecou, desobedecendo, aceitando a proposta da sua esposa. Não estamos aqui no mérito de dizer quem está certo, quem está errado. Estamos aqui dizendo o seguinte: houve um pecado, entrou desse momento, a partir desse momento, entrou com o pecado, entrou a morte no mundo, e o homem passou a sofrer a morte física e a morte espiritual. Mas a primeira promessa registrada está lá em Gênesis 3,15, que diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, baseado nessa primeira promessa,
o Senhor Jesus, sendo leal a uma proposta, a proposta de Deus, ele se deixou prender naquela cruz por essas 4 cordas. Primeira corda, querido, a corda dos nossos pecados. Segunda corda, o grande amor de Deus. Terceira corda, resignação à vontade de Deus. Quarta e última corda, lealdade a um propósito de Deus. Que você possa meditar nessas palavras, que essas palavras possam falar no seu coração através do Espírito Santo de Deus, que com certeza está neste momento agindo em ti. Você pode crer nessa palavra? Eu creio. Deus abençoe você em nome de Jesus.